E, Kátia, voltando para a escrita, é importante dizer o seguinte, a escrita maia, ela muito se perdeu, porque, infelizmente, quase tudo foi queimado, né? Os códigos, isso é um códex chamado Códex de Dresden. É um dos que sobreviveu, tanto é que a lateral está queimada, justamente porque ele foi tirado de uma fogueira. Né? E tinham pontinhos, né? Eram tracinhos e pontinhos. O ponto é assim, o ponto que você está vendo na tela significa 1. O traço significa 5. E aquele sinal que parece uma concha com um ponto dentro é o 0. Tá? Então, eles usavam o sistema vigesimal, ao contrário do nosso que é decimal. Então, eles tinham uma outra lógica, inclusive matemática. E o conceito do 0 eles já conheciam. Agora, voltando para a escrita, só para finalizar essa questão da importância. Os maias, eles eram sedentos por registrar as coisas que aconteciam. Só que tinha uma perspectiva, era reproduzir aquilo que a elite maia fazia. Então, nós temos poucas informações em relação ao cotidiano da civilização. Porque o que sobrou retrata muito a elite da civilização. Mas o povo não. O povo, hoje, óbvio, tem muita pesquisa, a gente está trabalhando muito em cima disso, né? Mas ainda tem muita coisa vaga, tem muitas informações que a gente ainda está buscando. Aqui é uma... Esse é Shekmal, esse é um deus... Dentro do... isso da mesmo, pirâmide, dentro da pirâmide, né? Esse é um deus que era usado também... Aonde você vê como se fosse uma bandeja, era colocado o coração da pessoa que foi sacrificada. E ela era decapitada aí? Não, geralmente era numa outra mesa ritualística. Parece aí, um banquinho? Isso. Aí? Aí já é uma outra representação também que está relacionada a um deus e que está relacionada a sacrifício. Hoje não se pode mais entrar dentro dessa pirâmide. Sim. Há uns anos atrás se podia, as pessoas podiam constatar isso. Muito foi dito, questionado, porque, claro, existe um ar diferente lá dentro. Sim. Essa é a entrada, para a gente descer aquela galeria. Aí é impressionante essa entrada. E que é íngreme demais, e os degraus em alturas diferentes, e em alguns pontos você tem que ir de joelhos, rastejando. Porque o mar era baixo, né? 1,5 m, 1,55 m. Então, essa era a estatura. Atarracados, fortes, e por isso que o degrau, ele é estreito, por conta da altura. Não cabe o pé da gente, né? Exatamente, porque eles eram baixos na estatura, e você deve ter visto muitas pessoas com ascendência maia lá. Então, são aquelas mulheres com aquelas roupas brancas, coloridas, aqui, né? E isso mesmo, é uma maia. E que moram como se estivessem naquela época. Exatamente. Isso que é o mais impressionante, a gente está tantos anos depois disso. Claro, olha tem lá. um televisor ali, né? Sim. Quer dizer, um quê da modernidade, mas não se faz mais os sacrifícios de antes, mas se mora em choupanas. Sim. Desse jeito, né? Que, na verdade, você tinha o centro urbano e você tinha todo o entorno das cidades onde as pessoas viviam, né? Os grandes centros urbanos é onde aconteciam os grandes rituais, onde tinha essa concentração humana nesses momentos. Mas você acha que entrar dentro dessa pirâmide, de fato, pode, de alguma forma, modificar aquele ambiente e deteriorar alguma coisa? Isso é uma discussão importante. Até eu acho que é legal o pessoal que está nos assistindo pensar sobre isso. Hoje, nós temos vários lugares do mundo que vêm vetando essa entrada para pontos restritos, enfim. E isso é culpa das pessoas. Porque muita gente picha, Eu fui lá e tinha pichado, tinha muita coisa pichada. As pessoas pegam um pedaço da pirâmide para levar embora. E essa ação humana vem deteriorando esses monumentos históricos. Aí você vai entrar você vai criar uma grande celeuma, você vai criar um grande problema, esse é o calendário Tzolk'in Rabi, que é o seguinte, como preservar tudo isso? Ou você corta de vez... Com educação, né? É consciência, é educação. É consciência. Quer dizer, como você pode chegar num monumento como este, de tantos milhares de anos, e chegar e deixar o seu nome lá arriscado? Não faz sentido. Tem gente com caneta que escreve, vim do Brasil. Eu peguei tinha lá no topo dessa pirâmide, um brasileiro que tinha pichado. Eu falei, tenho um nojo de ser brasileiro desse jeito. Fica difícil, né? Pelo amor de Deus, o cara sai do seu país e vai para um outro país para detonar as coisas. Não dá, né? Está errado, né? Não tem outra coisa para dizer. Então, por conta disso, essa preocupação hoje com a questão do patrimônio. O que é importante para a gente poder preservar, né? É preservar. A gente lá atrás mostrou um calendário, que você disse que era o calendário. Agora. O anterior foi o Tzolk'in e o Rabi. A engrenagem maior é o Rabi e o menor, que é o Tzolk'in. Isso, exatamente. E como que eles usavam esse calendário? Bom, é muito complexo, né, a análise do calendário. Eu vou superficialmente aqui dar uma ideia. Então, você tem um ciclo de 260 dias, que é o menor, que é o santo, que é o Tzolk'in.
e o de 365 dias, que é o maior, que é o calendário que nós chamamos RAB, que é o civil. Esses dois calendários, a cada 52 anos, eles voltavam para o ponto inicial. Então eles se encontravam para o primeiro ponto. Para o primeiro ponto. Obviamente que o maior levava 52 voltas e o menor 73. E essas voltas, depois elas iniciavam um novo tempo depois de 18.980 dias. E aí começava um novo ciclo. E esse novo ciclo era pautado por mais profecias, por mais rituais e por uma compreensão de tempo diferente que era aquele que estava por vir. E esse calendário é muito complexo. Kátia, para você ter uma ideia, o RAB ele foi apenas superado pelo calendário absoluto astronômico que nós tivemos agora no século XX. Só. Devido à perfeição do 365, que tem um monte de número depois da vírgula, né, que remete à perfeição do calendário. Numa dessas profecias, os maias constataram que de 1992 a 2012, o planeta passaria por um momento de extrema turbulência, que muitos desastres naturais aconteceriam, muitas pessoas morreriam, e depois desse período, uma grande calmaria passaria a, acho que ser, né, o dia a dia das pessoas. Você acredita nisso? Olha, obviamente que eu sou historiador, né, e toda a minha pesquisa está pautada em documento. Não é nada de achismo? Não dá para ser, até porque nós formamos opinião, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala. E o seu programa tem um papel importantíssimo na sociedade nesse sentido. Eu acredito que esse último período que nós chamamos dos últimos 20 anos, que vai de 92 a 2012, realmente é um período complexo. A gente está vivendo um período complexo. Se você fizer mudanças, né? Grandes mudanças. Pega, por exemplo, 1992. Nós tivemos a Eco 92, que foi o momento que o mundo parou para discutir a questão ambiental. Ou seja, é emergencial. A gente vive hoje um problema ambiental sem precedentes, a gente precisa cuidar da questão ambiental. Nós estamos vivendo aí catástrofes, né, mudanças climáticas. Há um debate se isso é produzido pelo homem, se isso faz parte do aquecimento global ou não, que é um fenômeno natural, mas que está se acelerando. Enfim, tudo isso vem se discutindo hoje. Agora, é notório que nesses últimos 20 anos, parece que a gente está passando meio por um expurgo, né? Muita coisa está acontecendo e ainda me aparece a gripe suína no México. Não é? Que, segundo algumas profecias, dizia que algumas doenças, coisas iam surgir a partir dali, né? Exatamente. Agora, eu acho o seguinte, se 2012 vai levar o ser humano a refletir um mundo melhor... Uma grande evolução. Isso é ótimo. Desde já. Não esperar chegar a 2012. Exatamente, esperar. Né? Inclusive, eu vou voltar à questão dos maias, do pensamento filosófico. Para os maias não tinha pensar... Na verdade, não é pensar amanhã. Eu tenho que pensar hoje, porque a morte para eles era algo que eles pensavam todos os dias. Porque o não pensar a morte é deixar para realizar amanhã. Então, por isso que eles, através da arquitetura, através de tudo que eles faziam socialmente, eles tentavam se superar, porque a perspectiva da morte era real, percebe? Então, se 2012 vai levar para a humanidade uma reflexão de construir um mundo melhor, isso vai ser ótimo. Agora, sem dúvida nenhuma, de 92 para cá, nós estamos vendo coisas no mundo que... há muito tempo a gente não via, se é que já existia, coisas que a gente vê hoje. Crises morais, catástrofes, enfim. E, ao mesmo tempo, o lado positivo disso. Nunca se falou tanto, como você lembrou bem, em meio ambiente, que a gente tem que pensar no próximo de uma forma diferente, que o amanhã vai depender do que a gente fizer no hoje. Quer dizer, há uma conscientização no mundo inteiro sobre isso. Então, claro, pode ser que aconteça uma grande mudança? Não aconteça, ela já está acontecendo. Tá em já processo. Estamos em curso, né, estamos em processo. É só a gente se analisar o quanto que a gente pode contribuir para que essa mudança seja positiva, né? Eu até entendo que estar aqui falando sobre isso já é um ponto fundamental. Porque imagina, uma civilização que floresceu no meio da floresta... Aqui, ó, tá como aí, essa foto. E hoje está aqui. Né? E ela está dizendo alguma coisa com os seus acertos e erros. Claro. Não cabe a mim concordar. Nem discordar. Nem discordar. Na verdade, o historiador ele tem que olhar o objeto, o sujeito e analisar, estudar e trabalhar. Né? Esse é um lugar também que para os maias era extremamente especial. Os cenotes. Eram rios subterrâneos. E por que acontecia isso nessa região? Né? Não era toda a região maia, essa região é mais do Yucatán. Porque o solo ele não consegue segurar, conter a água da chuva. Então a água da chuva ela vai sendo filtrada até que ela acha uma resistência em rocha e aí forma os rios subterrâneos, que eram os cenotes, que era a fonte de água. Não,
mergulhar nesses cenotes é incrível. Você já né? mergulhou? Já. Em Xcarete. veja. Você deve conhecer Xcarete. Eu fui lindo lá. Então, eu mergulhei nessas regiões aí e é impressionante. Mas hoje a gente acha lindo, mas naquela época também era um local de sacrifícios, né? Alguns casos sim, inclusive acredita-se que talvez uma das causas do colapso de Chichén Itzá está relacionada a saquifícios que eles faziam aí no cenote e que depois contaminou a água. E como ali era a única fonte de água, isso pode ser um dos motivos desse problema, dessa questão toda ligada ao colapso dessa cidade. Que ninguém sabia o porquê que os maias tinham sido exterminados nessa cidade. Existem várias causas que a gente estuda, né? No mínimo aí umas 6, 7 causas possíveis. Causa ambiental, possíveis doenças, guerra entre cidades e estados, enfim, são várias as questões e até crise de fé. Porque, quer dizer, a partir do momento que você não tem mais uma agricultura que te alimenta e você continua fazendo seus rituais para que haja alimento, então alguma coisa está errada. E isso é muito sério na humanidade. Historicamente, todo povo que passou por crises de fé e religiosa, você tem uma mudança radical naquela civilização. E que muitas vezes, depois de milhares de anos, são compreendidas, como é o caso dos maias agora. Né? Por isso que os historiadores existem, exatamente para tentar ler essas civilizações e usar, eu sempre digo isso, e usar como lição para nós hoje, né? Acho que é muito importante conseguir estudar essas civilizações e perceber talvez até os erros que a gente comete hoje. Né? Que muitas vezes foram os mesmos erros cometidos por eles. Sem dúvida nenhuma. Queria agradecer a sua participação. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, tem um site que a gente pode acessar, né? Tem. É www.marcelolambert.com. Deixa eu mostrar um livro. Esse é um livro maravilhoso, não só para quem trabalha com história, mas quem quer conhecer um pouco mais a história da civilização maia. A civilização maia, história e pensamento, é uma forma fácil de entendimento, uma leitura gostosa, divertida e, acima de tudo, eu digo divertida porque tem momentos não só que a gente está falando de sacrifícios, mas de extrema competência deles, de cálculos da agricultura, quando plantar, quando colher, né? Quer dizer, o conhecimento dele quantas estações do ano também era uma coisa absurda, né? Impressionante. É assim que eu defino. Parabéns, viu? Obrigado. Espero que você volte mais vezes. Bom, janeiro eu sei que você tem uma viagem maravilhosa fim de ano. Então, na volta, a gente te espera aqui com novidades, tá? Obrigado, sucesso. Sempre meu, viu? Obrigada. Tchau. E boa viagem. Obrigado. Gente, que maravilha, né? Imaginem, 3.000 anos antes de Cristo e um povo com tanto conhecimento. Vale a pena a gente conhecer um pouco mais a história da civilização maia, claro, assim como outras civilizações também, e ver onde eles erraram, onde a gente erra e o que a gente tem que fazer para modificar essa situação.